Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se Zubeldia será ou não demitido pelo São Paulo. Bora te atualizar também sobre Breno Bidon, autor de um golaço. Ele respondeu se pode deixar o São Paulo. Preciso falar também sobre o Palmeiras, com a oportunidade de faturar perto de 100 milhões de reais apenas na fase de grupos do Campeonato Mundial. Para completar, o Flamengo com problemas em relação ao seu patrocinador master, tudo sobre a grande vitória do Vasco contra o São Paulo no Morumbi. O pai do Neymar admitindo que gostaria de ver seu filho jogando o torneio nos Estados Unidos. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças, Cruzeiro, Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora pro primeiro pedido, hoje é o último dia da votação do Prêmio Best, a gente concorre como influenciador de esportes pelo canal do Nicola. Para você participar, bem simples, tem link na descrição do vídeo, clica, faz seu login e deixa um coraçãozinho pra gente. Importante lembrar que você pode votar uma vez por dia. Ou seja, se você já votou em mim, não esqueça de votar também nessa sexta-feira. Os 20 primeiros colocados vão para a próxima fase. Combinado? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, parceira do canal da Nicola, e eu quero deixar uma sugestão interessante para você. O Campeonato Mundial começa nesse final de semana e você já pode votar, ou melhor, você já pode apostar em quem vai ser o líder de cada um dos grupos. Separei os grupos e as cotações dos clubes brasileiros. Por exemplo, o Palmeiras, líder do seu grupo no Super Mundial, paga R$ 2,50 para cada real apostado. Se o Botafogo for líder do seu grupo, R$ 11 para cada real apostado. O grande favorito desse grupo é o PSG, com R$ 1,70. Já o Flamengo, líder do seu grupo, paga R$ 3,50, embora aquele com mais chance seja o Chelsea a 1,45. Para completar, no grupo do Fluminense, a primeira colocação do Flu paga R$ 3,25, o favorito desse grupo, o Borussia Dortmund, com R$ 1,45. Queria deixar uma sugestão para você, que tal apostar nas lideranças de Borussia Dortmund, Chelsea? Dessa maneira você pega uma cotação boa e garante uma aposta relativamente tranquila. Para participar da Novibet é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados, é só depositar e automaticamente você vai já estar habilitado a fazer sua fezinha. Só precisamos lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade ou mais e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Último recadinho antes da gente ir para o giro de notícias. Tenho recebido vários pedidos de vocês por dicas de apostas, análises e tudo mais. Estamos planejando uma novidade super importante para a próxima semana. Vocês não perdem por esperar. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, destacando a notícia triste da quinta-feira. Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, teve uma fratura no tornozelo, dividida bem feia com o Eduardo, no campo encharcado do Barradão para Vitória e Cruzeiro, jogo que terminou empatado em 0-0. Além da fratura no tornozelo, ele ainda rompeu os ligamentos do seu tornozelo. Já o Santos deixou a zona do rebaixamento depois da vitória por 3-2 contra o Fortaleza no Castelão, jogo maluco, em que o Santos abre 2-0, toma o 2-2 e no finalzinho faz o gol da vitória. Com o resultado, segunda vitória em 3 jogos, o Santos pulou para o 15º lugar com 11 pontos. Quem se manteve no Z4 foi o Fortaleza, que inclusive se afundou na crise. São 7 jogos sem vitória, 2 empates e 5 derrotas nessa sequência, 2 gols pró, 12 gols contra. O time é o 18º colocado com 10 pontos conquistados. Outra novidade no Z4 é o Internacional, derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0 nessa quinta-feira na Arena MRV. Com o resultado colorado, foi para a 17ª colocação, é o primeiro time na zona do rebaixamento com 11 pontos conquistados. Pior campanha do Internacional no início do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Importante lembrar também que o Inter não ficava no Z4 desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que terá reforço importante depois do Super Mundial. Matheus Henrique, para mim, o jogador mais regular do elenco, está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, ele operou o menisco, e a tendência é de que na volta do Campeonato Brasileiro o Matheus Henrique já tenha condição de jogo.
Ele havia se machucado em 9 de abril, numa partida contra o Mushukruna, completou 8 semanas de recuperação desde a cirurgia e já tem feito trabalhos mais específicos em campo, correndo em volta do gramado. Enquanto todos os jogadores do Cruzeiro vão tirar férias, o Matheus Henrique vai seguir seu tratamento no centro de treinamento do clube para que ele possa ter condição de jogo daqui a um mês. A tendência é que em mais 2 semanas ele passe a treinar normalmente, sem restrições no campo, e esse período se coincide com o período em que os atletas voltam do período de férias. Matheus Henrique, que soma 13 partidas e 1 gol na atual temporada, vale a lembrança de que a Raposa, com um empate contra o Vitória por 0-0 na noite dessa quinta-feira em Salvador, chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo na liderança do campeonato. Mas para efeitos de classificação, o Flamengo aparece na frente por ter melhor saldo de gols, 20 gols para o Flamengo, 9 gols de saldo do Cruzeiro, Raposa que também tem um jogo a mais do que seu concorrente. Hora de falar sobre o Vasco com uma série de boas notícias. A primeira delas, vitória por 3-1 contra o São Paulo, em pleno Morumbi, e uma grande atuação do Vasco. Cruz Maltino chegou a abrir 3-0, com um golaço do Ryan, com grande atuação de Felipe Coutinho e com o Verratti colocando mais um time brasileiro no seu mapa. O Verratti nunca havia marcado gols contra o São Paulo, o problema foi resolvido nessa quinta-feira. O Nuno Moreira completou o placar por 3-0. Vasco, que ainda não havia nem pontuado na condição de visitante no Campeonato Brasileiro, eram 5 jogos e 5 derrotas, sai do Morumbi deixando uma excelente impressão. Legal contar também que o Coutinho, no dia do seu aniversário, ele completou 33 anos nessa quinta-feira, deu todos os indícios de que renovará seu contrato. O Coutinho contou que essa semana vai ser importante para a rescisão do contrato no Aston Villa e, a julgar pela forma como ele fala, se planejando em relação ao Vasco e o segundo semestre, a tendência é que ele fique. Muitos elogios também para o trabalho do Fernando Diniz. Coutinho, Verratti e Ryan rasgaram elogios para o treinador, que mudou absolutamente tudo dentro de São Januário. Só para completar em relação ao Vasco e seus feitos, o clube não vencia fora do Rio de Janeiro desde 18 de fevereiro, quando bateu o União do Mato Grosso por 3-0. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Fausto Vera pediu para ser negociado e os dirigentes do Galo concordaram já a uma negociação em andamento, uma proposta cujos valores não foram revelados e que ainda estão abaixo daquilo que o Galo pretende faturar. Mas a tendência é que o acordo aconteça. Não é a primeira vez que o Fausto Vera é alvo de uma proposta. Alguns dias atrás o Boca Juniors chegou a oferecer 3 milhões de dólares ou mais ou menos 17 milhões de reais. O problema é que o Galo havia comprado o jogador do Corinthians por 4 milhões e meio de euros. E a ideia é só vendê-lo, recuperando toda a grana que foi investida quando da sua compra. Fausto Vera, que soma 14 jogos e 1 gol na atual temporada, desde que foi contratado foram 27 aparições. Nem foi relacionado para o confronto contra o Internacional, até porque a tendência é que esse negócio saia o mais rápido possível e não será com um clube brasileiro. Afinal de contas, o Fausto Vera já disputou 7 jogos no torneio nacional. A maior possibilidade é de que o Fausto apareça em um clube argentino. Queria contar também que Fred, ex-jogador da seleção brasileira, que hoje pertence ao Fenerbahçe, esteve na Arena MRV ao lado da família para torcer pela seleção, pelo Galo, atleta de 32 anos de idade, cujo vínculo lá na Turquia se encerra em junho de 2027. Para completar o noticiário do Atlético, vitória super importante que aproxima o Galo da parte de cima da tabela, e o Cuca, na entrevista coletiva, assegurou que Coelho não será vendido para o Fenerbahçe. Abre aspas para o treinador, ele não vai sair. Se fosse para sair, aí eu tirava do jogo, fecha aspas, afirmou o treinador atleticano. Quero falar agora sobre Neymar. O pai dele e seu empresário, seu Neymar Silva, afirmou que gostaria muito de ter visto o Neymar atuando no Super Mundial de Clubes, torneio que começa nesse final de semana. Aspas para o pai do Neymar, ele não estava 100% e resolveu não participar. Decisão apenas dele. E é uma pena. Eu gostaria muito de ver meu filho atuando nesse primeiro Mundial, mas vai dar tudo certo. Não foram tantas oportunidades assim que o Neymar teve para jogar esse Super Mundial. Ele foi oferecido ao Flamengo, que descartou contratá-lo. O Fluminense tentou sua contratação, mas não houve avanços. Houve também uma especulação de que o Pachuca do México teria feito proposta, mas o próprio presidente do Pachuca descartou. A grande novidade em relação ao futuro do Neymar é de que ele não está mais aberto a se mudar de clube no futebol brasileiro.
tem inclusive uma renovação encaminhada com o Santos. Ele só não assinou essa renovação ainda porque vai aguardar alguns dias, com a esperança de aparecer um clube grande do futebol europeu. Se esse clube aparecer, aí o Neymar abre mão do contrato que já está acertado com o Peixe para voltar para o velho continente. Se não existir proposta de clube grande, aí sim ele renova o contrato com o Santos até a Copa do Mundo do ano que vem, ou seja, renovação de contrato de 1 ano. Bora falar agora sobre o Flamengo, com problemas relacionados a seu patrocínio Master. Rubro-Negro não tem recebido os pagamentos da PixBet em dia. O maior contrato de patrocínio Master do futebol brasileiro garante ao rubro-negro cerca de 110 milhões de reais por ano. São 4 pagamentos anuais, de quase 30 milhões de reais cada. E o UOL apurou que com enorme dificuldade esses pagamentos têm sido feitos, sempre com atrasos e com a necessidade de o Flamengo ficar cobrando a PixBet em relação à quitação dessas pendências. Importante contar que essa notícia, antes de ser publicada, já havia circulado no mercado de bets brasileiro, gerando especulações de que o Fla possa trocar seu patrocínio. Ainda não existem propostas oficiais, mas o rubro-negro foi sondado por outras casas de apostas para entender se existia a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma amigável para que o Flamengo possa mudar de patrocinador. Qualquer novidade sobre o tema, prometo contar para vocês. Flamengo que já está nos Estados Unidos na preparação para o Super Mundial de Clubes, estreia na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia às 10 da noite. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. Essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão, com metade no número de jogos da fase de grupos da Libertadores, pode faturar 3 vezes, mais do que 3 vezes, né? Enfim, muito dinheiro em jogo, além da possibilidade de fazer bonito no exterior. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras, você está confiante de que o Palmeiras passa de fase? Vai até que fase? Já uso espaço para comentário para dizer, inclusive, se você pensa que o Palmeiras pode se sagrar campeão mundial. Bora falar agora sobre o Corinthians e sobre Breno Bidon, autor do gol do empate contra o Grêmio na noite dessa quinta-feira. Corinthians e Grêmio empataram em 1-1 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Importante destacar que o gol do Bidon é o mais distante marcado na atual edição do Campeonato Brasileiro. Foram 26 metros de distância entre o chute e o gol defendido por Thiago Volpi. Depois da partida, o Bidon foi perguntado sobre a chance de deixar o Corinthians nessa janela de transferências da metade do ano. A resposta foi, para mim, evasiva. Tira suas próprias conclusões, vou lê-la para vocês. Para falar a verdade, nesse momento só estou pensando no gol que fiz hoje. Nem estou pensando nesse negócio de sair. Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Tenho apenas que continuar trabalhando para voltar e voltar bem. E aí perguntaram, mas tá bom, seu desejo é qual? Meu desejo é sempre jogar bola. Não estou sabendo de nada. Você pode perceber que nas duas respostas o Bidon não cravou que fica e nem garantiu que tem vontade de continuar. Jogador formado na base do Corinthians, tem sido alvo de especulações. Na semana passada o Chicão chegou a me dizer que existe na mesa do Corinthians uma oferta de 25 milhões de euros do exterior. Essa proposta ainda não foi confirmada. Como o Corinthians precisa de dinheiro, existe a chance de o negócio avançar nos próximos dias. Hora de falar sobre Luiz Ubeldia. Ele será demitido depois que o São Paulo perdeu por 3-1 para o Vasco em pleno Morumbi. A julgar pelo desempenho do time, que chegou a estar perdendo por 3-0,
a resposta seria sim, mas na manhã dessa sexta-feira conversei com o presidente Júlio Casares e perguntei se existe algum movimento para demissão e a resposta foi não. O tricolor está decidido a permanecer com o técnico argentino, apesar da campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. São apenas 2 vitórias nos últimos 17 jogos, sob o comando de Luiz Ubeldia. Tricolor que caiu para o 14º lugar, com 12 pontos em 12 rodadas, só 1 ponto à frente do Z4 para piorar. São Paulo, na volta do Campeonato Mundial, tem jogos contra Flamengo e Red Bull Bragantino fora de casa e contra o Corinthians na condição de mandante. Só para lembrar que o São Paulo chegou a estar perdendo por 3-0 e foi do Rian Francisco, alguém que tem poucas oportunidades com o Zubeldia, o gol de honra na derrota dessa quinta-feira. Tricolor que perdeu 3 partidas consecutivas e apesar da pressão enorme, a manutenção do Zubeldia. O que pode explicar essa situação? A boa campanha nas Copas, especialmente na Libertadores, classificação para oitavas de final, assim como também na Copa do Brasil. Além da questão financeira, a demissão do Zubeldia custaria ao São Paulo 5 milhões de reais em multa. O tricolor também se defende alegando que não há boas opções no mercado para a substituição do técnico argentino. Jorge Jesus, Hernan Crespo, você tem outra opção? Já usa espaço para comentário para registrar o nome que você gostaria, ou então se você prefere a manutenção do Zubeldia, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!